Yudi saiu da bolha gospel, e isso é um sinal do que vem por aí. O Brasil está vivendo uma fase no gospel como eu nunca vi e também não vi em nenhum lugar do mundo, como prefeituras contratando cantores, esses megas eventos nos estádios e tal. É tudo numa proporção muito grande. E eu tava vendo que eu tava indo no mesmo caminho do que eu já tinha vivido há anos atrás, quando era somente um artista e não um evangelista. E aí me bateu aquela angústia, né? Falei, eu não quero viver isso de novo. O Brasil tem hoje cerca de 47 milhões de evangélicos, e a previsão é que até 2030 mais da metade da população se declare evangélica. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito séria: qual que é a qualidade desse evangelho que está enchendo as igrejas? Recentemente um rapaz disse em um podcast que em poucos anos muitos desses cristãos modelo de foto bonita, família perfeita, discurso conservador vão se desmoronar. Porque evangelho não pode ser um modelo que você copia. Evangelho ele só funciona quando tem Jesus. E o que está acontecendo hoje é que muita gente não encontrou Jesus. Eles encontraram um estilo de vida gospel. Igrejas lotadas, galpões cheios, eventos lotados. Mas onde está a transformação? Porque quando alguém encontra o Jesus da Bíblia, há renúncias, há novo nascimento, há mudança de caráter. Jesus ele disse em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o apóstolo Paulo ele diz em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas o que vemos hoje são pessoas que continuam na mesma vida, no mesmo pecado, na mesma promiscuidade, na mesma mentalidade. Só que agora essas pessoas, elas estão frequentando um galpão aos domingos. Isso não é conversão, é consumo religioso. Então, na verdade, essas pessoas encontraram uma filosofia gospel e não Jesus. Por isso, elas irão se cansar. Assim como se cansam de qualquer outra ideologia. Porque filosofias e ideologias não sustentam a alma. Só Cristo sustenta. E quando cansarem, muitos vão voltar para o mundo, buscar outra ideologia, buscar outra religião, porque nunca tiveram a carência suprida em Jesus. Mas tudo isso não é nenhuma novidade. O próprio Jesus, ele viveu isso durante o seu ministério aqui na terra. Em João 6,35, ele disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Quem verdadeiramente está em Cristo não tem mais fome. Quem verdadeiramente está em Cristo não tem mais sede. Mas assim como na época de Jesus, muitos desses que estão hoje na igreja até viram Jesus, mas eles não creram em Jesus. Por isso, em breve eles vão se cansar. O sinal de que isso já começou a acontecer foi a fala do Yudi, que estava no centro dessa bolha gospel. Olha só. A questão do meu trabalho, diferente que muitas pessoas, algumas pessoas, né, não foi a grande maioria, mas algumas pessoas comentaram: o Yudi foi agora pro Japão para ganhar dinheiro com a igreja, lá, enganar os outros. Então, meus irmãos, eu vou ganhar dinheiro aonde, mano? Se a gente não tiver amor pela obra e vir amor pelos japoneses, não tem como não, pai. Não tem, esquece. Deus não mentiu, ele sempre disse: no mundo tereis aflições, mas onde você quer viver as aflições? Será que é no centro da vontade de Deus ou no centro da sua vontade? Porque o centro da vontade de Deus é perfeito, agradável e ele te traz paz. Agora, no centro da sua vontade, ele traz confusão. Mesmo que as coisas aconteçam da forma que você imaginava, profundamente você não sentirá paz. Eu vivi e vivo isso diariamente. No Brasil, igrejas lotadas, as coisas acontecendo, fluindo, mas eu não sentia paz. Isso é o sinal, é o começo do que pode acontecer com milhares de pessoas nos próximos anos. Talvez depois de toda essa reflexão fique claro o porquê Jesus disse em Mateus 7,22: muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Repare que essa é uma fala para quem está dentro da igreja e não fora. Por isso nós concluímos que não é sobre frequentar a igreja, não é sobre conhecer Jesus, não é sobre fazer parte de um movimento gospel, é sobre novo nascimento. Porque uma igreja cheia
não significa uma igreja convertida. E talvez nos próximos anos a gente veja isso claramente. Muita gente cansando do Evangelho, porque nunca encontrou o Cristo do Evangelho. E sem novo nascimento, o consumo religioso cansa. E é por isso que nós podemos constatar que muitos encontraram um sistema, poucos encontraram Jesus. E foi por isso que